Jamie é inocente. Você já parou para pensar isso? A minissérie britânica Adolescência ganhou uma legião de fãs nos últimos dias. Uma audiência ímpar e uma crítica maravilhosa sobre a trama, a filmagem e a atuação dos personagens. Ela mostra a trajetória de um adolescente acusado de assassinato e levanta questões sobre a culpa do crime, a influência da internet e a violência juvenil. A produção, de 4 episódios, conta a história de um menino de 13 anos acusado de esfaquear uma colega de escola. Ao final, a audiência não parece ter dúvidas de que ele é culpado. E todos os comentários que eu tenho visto, inclusive de produtores de conteúdo, condenaram esse garoto sem sombra de dúvidas. Bom, mas eu penso que ele é inocente. E quero dividir com vocês o que me leva a concluir isso. Para começar, a adolescência entrega muito mais do que a história de um menino radical pelos conteúdos que consome na internet ou pelas ideias de um grupo de incels. Ela escancara um problema socialmente maior que ninguém tem coragem de falar: o peso de nascer homem em um mundo que já te julga de agressor antes mesmo de você saber falar. A série poderia ser, sim, só mais um debate sobre masculinidade tóxica, mas não. Ela vai além, traz o bullying pesado, a escola caótica, a falta de firmeza dos pais, sobrecarregados ou negligentes, os lares destruídos de outros colegas com quem ele convivia. E ainda coloca ali, quase sutilmente, o efeito da hipersexualização feminina e a falta de autorresponsabilidade das meninas, que hoje ninguém mais tem coragem de discutir. O Jamie tem pai, um pai falho, como quase todos são. Um homem que foi violentado pelo seu pai na infância e vive o medo de repetir o ciclo. Mas o Jamie também tem uma escola que falhou, uma sociedade inteira que quer um culpado. E você cresce homem nesse cenário. Você já nasce culpado. O vídeo da suposta agressão, me diz, ele prova o quê? Ele foi mostrado timidamente. O que a gente vê ali são movimentos, uma briga, uma confusão, mas não necessariamente se percebe o sangue, a faca. Não se sabe se aqueles movimentos eram os golpes fatais. Se aquilo fosse a prova cabal, o Jamie teria sido preso em flagrante. Não precisava nem de interrogatório. Mas o que a gente vê? Um interrogatório inteiro construído para induzir esse menino a confessar. E sabe por quê? Porque o vídeo não prova nada. Ele só sugere. Vocês repararam nas perguntas que são feitas no interrogatório? Começam mostrando fotos, falam de horários imprecisos, tentam conectar as coisas, indicando que o vídeo não é explícito, gente. Mas é exatamente ali que Jamie se afunda. Quando o policial joga as perguntas, ele vai se perdendo. Ele começa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. Ele se vê naquele vídeo e pensa: tem um vídeo? Então eu fiz isso? Mas não fez. Ao final ele abraça o pai e repete que não fez nada, como já havia prometido ao pai antes, quando foi perguntado inicialmente. O pai confiou, mas depois, diante de um vídeo e de um interrogatório capcioso, o pai esmorece e deixa de acreditar no filho. Por que vocês não acreditam nos seus filhos? Porque vocês carregam a culpa? Vocês sentem coautores da tragédia? Acreditam que também fariam? Sabe quem faz xixi nas calças quando é preso? Psicopata não é. O menino expressa medo, emoções, desespero. Tem um menino completamente perdido refletido ali. E a série vai além. A faca nunca aparece. As roupas dele também não. Os amigos que ele indica em fotos na delegacia, vocês percebem como se comportam de forma estranha? Eles ficam constrangidos, com medo de serem responsabilizados. Será que o Jamie só encobriu o verdadeiro culpado? Ou será que os dois não sabem o que houve de verdade? Um deles foi preso ao dizer que a faca era dele. E depois não se teve mais notícia do que se sucedeu com esse menino até o final da série. Porque aquela cena pode ser só uma briga, um empurrão, algo que alguém completou depois. Vocês percebem? Os movimentos que vemos pode ser ele socando a menina em legítima defesa, porque ele foi atacado por ela primeiro. O vídeo deixa claro isso. Mas não necessariamente significa que eram golpes de faca. E aí vem a pergunta mais importante. E se aquele vídeo foi manipulado? Hoje, com a deepfake, inteligência artificial, qualquer um coloca o rosto, o corpo num vídeo. E aí? A série poderia ir por esse caminho, e eu torço que vá.
Porque no final, quando ele liga para os pais e diz que vai confessar, aquilo não é uma confissão. Aquilo é o peso de alguém que quer se livrar, que quer que acabe, que prefere carregar a culpa do que continuar sendo esmagado. E não se sabe se ele confessou mesmo. Não se sabe se ele foi culpado mesmo. Vocês percebem como a série deixou o final em aberto? E é por isso que eu digo, e insisto, a adolescência tem um potencial gigantesco se os roteiristas, os diretores tiverem coragem. Coragem de ir além da narrativa fácil sobre incels e radicalização online. Porque o verdadeiro debate aqui é sobre o colapso da nossa sociedade diante do desrespeito absoluto ao masculino. Essa série pode e deve ampliar a discussão sobre o que realmente está em jogo quando um menino é acusado. Porque não é só a vida do Jamie, poderia ser do seu filho, o meu, o filho de qualquer família tradicional, amorosa, como a dele na série. Um menino bonito, inteligente, educado, com uma irmã carinhosa, pais presentes e, mesmo assim, vilipendiado. A sua sanidade mental colocada à prova, suas emoções levadas ao limite. E o mais assustador é saber que isso já aconteceu, não é só ficção. O caso do Central Park Five, por exemplo, 5 adolescentes negros e latinos acusados injustamente de estuprar uma mulher no Central Park, em Nova York. Foram presos, humilhados, torturados psicologicamente, confessaram o que não fizeram e só depois de anos presos, é que o verdadeiro criminoso confessou e o DNA provou a inocência dele. Vocês viram o filme e sabem o que eles passaram. E quantos outros meninos viveram histórias parecidas? Eu vou deixar alguns casos na legenda para vocês conferirem. Sabe o que todos esses casos têm em comum? Meninos marginalizados. E vocês já viram falsa acusação contra o sexo oposto? Eu nunca vi. E se você acha que isso não pode acontecer com seu filho, repensa. Porque é isso que essa série escancara. Não adianta você, mãe, proteger o seu menino quando ele é pequeno, mas criar o mesmo mundo que vai crucificá-lo quando ele for adolescente. A gente está criando uma geração inteira de meninos que crescem ouvindo que são potenciais estupradores, agressores em construção e machos tóxicos. E não esqueçam, muitos criados só pelas mães e com pais afastados pela alienação parental. Então, de quem é a culpa de se tornarem assim? Eu vou te dizer, isso adoece, isso destrói a sanidade emocional de qualquer um. E aí a série joga mais uma bomba que ninguém quer tocar. A hipersexualização feminina. Hoje, o menino tem que se controlar. O menino tem que respeitar. O menino tem que saber até onde ir. Mas, e as meninas? Quem está educando elas? Quem está ensinando elas que também precisam ter responsabilidade afetiva, sexual e moral? Porque ninguém é obrigado a gostar de um menino. Mas também ninguém tem o direito de humilhar, de destruir a autoestima de um. Só porque ele é um garoto que não serve para o seu desejo naquele momento. E aí que nasce o ódio. É daí que vem a revolta desses grupos que vocês adoram demonizar como incels. Só que antes de virar ódio, foi dor, foi rejeição, foi humilhação. E o mais irônico, quem cunhou o termo incel foi uma mulher. Uma menina, exatamente. Uma menina que criou um fórum para falar sobre solidão amorosa, que depois ela se descobriu queer e abandonou o próprio projeto. Os meninos se apropriaram, então, porque se viram ali, rejeitados, invisibilizados, humilhados. E sim, o ódio cresceu. Mas me diz, o que veio primeiro? O ódio ou a humilhação? Então a gente precisa falar disso, urgente. Porque enquanto todo mundo foca só nos meninos, os meninos continuam sendo mortos em vida ou presos por crime que às vezes eles nem cometeram. E se essa série tiver coragem, ela vai mostrar isso. Vai mostrar que o Jamie pode ser inocente, que o vídeo pode ter sido manipulado, que o sistema pode ter fabricado um culpado, como já fez antes, inúmeras vezes. E o mais importante, vai lembrar todo mundo que ninguém está a salvo, nem eu, nem você, nem o seu filho. Então, antes de você sair por aí repetindo que todo homem é um potencial agressor, para e pensa. Você duvida do seu filho? Da educação que você deu? Da criação que você ofereceu? Porque quando a bomba estourar,
não adianta chorar. O mundo que você ajuda a construir hoje pode ser o mesmo que vai destruir o seu filho amanhã. Cuidado.